Dar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus por esta oportunidade de aqui estarmos para juntos meditarmos na preciosa e gloriosa palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Eu quero convidar a atenção dos irmãos para a leitura de um trecho da Bíblia que já por muito tempo vem no meu coração falando de uma maneira muito forte. E eu gostaria de repartir com os irmãos alguma coisa desta palavra. Está no livro de Provérbios, no capítulo de número 19. Provérbios, capítulo 19. Nós faremos a leitura no versículo 19 a 21. Provérbios capítulo 19, de 19 a 21, que diz assim: homem de grande ira tem que sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo novamente. Ouve o conselho e recebe a correção, para que seja sábio nos teus últimos dias. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Meus amados irmãos, eu creio que esse versículo, ou esses versículos que acabamos de ler, é do conhecimento da maioria dos irmãos que estão aqui, que são obreiros, que estão sempre manuseando a palavra do Senhor. Mas aqui há uma palavra, irmãos, que há muitos dias, como eu vos dizia, está falando comigo, está mexendo comigo, está me levando a pensamentos dentro da palavra de Deus, que é o versículo que nós lemos aqui, o 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas só vai permanecer o conselho de Deus. Meus amados irmãos, muitas vezes nós até armamos projetos, objetivos, metas a serem alcançadas, e nem sempre isto que nós pensamos está dentro do propósito divino. E lá na frente as coisas começam a desandar, elas começam a ficar encalhadas, não vão para frente, porque Deus tinha um propósito diferente daquele que nós havíamos pensado e imaginado. A Bíblia diz que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos e nem os nossos pensamentos, os pensamentos do Senhor, porque os caminhos e os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos, nossos pensamentos. Glória a Deus. Meus amados irmãos, e algumas passagens da Bíblia veio ao meu coração, e eu gostaria de lembrar os irmãos dessas passagens como prova de que muitas são as intenções do coração do homem, mas só vai permanecer aquilo que é vontade de Deus. Não fazia muito tempo que o dilúvio tinha vindo na terra, e Deus, tão logo Noé saiu da arca, a determinação de Deus é que eles se espalhassem, enchessem a terra. Assim Deus falou com Noé, entre outras coisas, quando ele saiu da arca. Ocorre que os homens se reuniram, ninguém queria espalhar-se, queriam todos ficar juntos. Estava uma maravilha, ninguém saía para canto nenhum, vamos ficar todo mundo aqui, todo mundo aqui. E Deus tinha dito: espalhe, encham a terra. E dali a pouco resolveram fazer uma torre, e quem sabe até a intenção ao construir aquela torre é que, na eventualidade de ocorrer, quem sabe, um outro dilúvio, eles tivessem algo bem alto que pudesse escapar de um futuro, quem sabe, dilúvio. E a planta foi construída, os engenheiros da época entraram em atividade, e a construção fora do plano de Deus começou. E o alvo era um só: vamos nos fazer um nome.
Não era, vamos fazer a Deus um nome, vamos fazer para nós, vamos nos projetar, vamos fazer o nosso nome aparecer, vamos aparecer o nome da nossa igreja, vamos aparecer o nome da nossa denominação. Façamos-nos um nome. Não diz façamos a Deus um nome, glorifiquemos o nome do Senhor. E lá vai a construção, e ela vai indo alto, os andaimes lá estão, e massa daqui, pedra de lá, engenheiro controlando, e a obra está subindo, a obra está subindo. E quando a obra já estava bem avançada, a Trindade eterna reunida disse: ei, vamos descer e vamos confundir a língua deles. E diz a Bíblia, irmãos, que Deus se manifestou ali naquela construção, que não era a sua vontade. E começou a haver uma confusão. Um começou a falar um tipo de língua aqui, que só aquele grupinho que entendia. O outro falava um tipo de língua que só aquele outro grupo que entendia. E língua diferente aqui, língua diferente lá, língua diferente lá. E uma confusão, uma verdadeira Babel. E diz a Bíblia que os grupos de línguas similares foram para direções diferentes, cumprindo o plano de Deus, que disse: encham a terra, percorram a terra. E Deus acabou com aquela construção. A construção não era do plano de Deus. Deus não estava naquele negócio. E quando Deus não está em determinado negócio, mais cedo ou mais tarde Ele vai pôr por terra, Ele vai confundir, vai ficar uma Babel, vai haver descontentamento e a coisa não vai funcionar. Irmãos, Deus é o Senhor, Ele é soberano, e a vontade dele tem que ser feita na íntegra. Glória a Deus. É Ele que controla todas as coisas. E quando nós fazemos as coisas no centro da sua vontade, vai ter a aprovação dele. Ele vai abrir as portas, Ele vai mexer com as pessoas, Ele vai tirar as montanhas do lugar, Ele vai dar os recursos, Ele vai pôr a mão, porque quando Ele está no negócio, Ele aprova e Ele dá a sua orientação. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, e a torre que os homens tinham plano de chegar até o céu, acabou. Mas não foi somente a torre de Babel, não. Eu estou me lembrando, meus amados irmãos, de Balaão. Balaão era um homem que, quando começou, era um profeta, o profeta Balaão. Um homem de Deus, irmão. Um homem que Deus utilizava nas suas mãos. Mas o dinheiro falou mais alto, porque alguém acenou para ele com a possibilidade de ele ganhar um bom dinheiro para amaldiçoar o povo de Deus. O dinheiro, meus amados irmãos, em si é uma bênção, mas o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. É por isso que já por muitas vezes desse púlpito, Deus já transmitiu aos que sempre estão aqui, que sempre existe e sempre existirão 3 coisas que derrubam um obreiro. 3. Primeiro é a soberba. A pessoa fica grande, fica vaidoso, pensa que é importante. Há alguns que, quando são separados para diácono, acham que ficaram importantes. Há alguns que, quando são separados para presbítero, agora eu sou presbítero. Há alguns que, quando são separados para ser evangelista, eles se consideram importantes e se julgam igual àqueles que já estão 20, 30 anos servindo a Deus. E alguns, quando chegam ao ministério, então eles ficam tão importantes, o título sobe tão na cabeça que eles ficam soberbos. E aquele irmão que começou tão humilde, que Deus tinha um plano tão importante para a sua vida, que na sua humildade Deus se utilizava dele, fazia por suas mãos milagres e maravilhas, confirmava o seu trabalho, o seu ministério, ele ficou importante. E Deus não coopera com nenhum que fique importante, Deus só coopera com os humildes. Glória seja dada ao nome do Senhor. A Bíblia diz que Deus resiste a soberbo, e Deus põe de longe, mas Deus dá graça aos humildes.
porque importante é só Ele, glória seja dada ao nome do Senhor. Ele disse: minha é a glória, e eu não darei a outra. A glória que é de Deus é somente para Ele. E quando eu e você tomarmos a glória que é dele para mim, para você, Deus vai me colocar e te colocar de lado. Alguns já foram colocados de lado pelo Senhor, porque a glória que era de Deus tomaram para si, e Deus os colocou de lado. Não tem mais mensagem, não tem mais confirmação, não tem mais aprovação, porque ficaram importantes. O importante na igreja é o Senhor Jesus, glória seja dada ao nome do Senhor. Às vezes, irmãos, Deus me dá dom como tem dado para os irmãos, e o nosso trabalho é trabalhar com o povo, pregar a palavra de Deus para o povo, e Deus confirma, a palavra é dele. E às vezes a gente ora e Jesus batiza, Jesus cura. E eu estou me lembrando que quando Pedro e João estavam subindo as escadarias do templo na hora da oração para orar, ali nas escadarias está um homem ali pedindo esmola. Parece que eu vejo o homem, quando vê Pedro e João subindo, dizer: por favor, me dá uma esmola. E Pedro e João olham para ele e diz: olha aqui para nós. Olha, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E foi uma maravilha tão grande que o homem começou a saltar, entrou no templo e agitou e movimentou, chamou a atenção do povo, e o povo saiu para fora onde estava Pedro e João, e vendo aquele homem que eles conheciam há tanto tempo como um homem que necessitava de esmola, um homem que nem podia andar porque era coxo, começaram a olhar para Pedro e João como figuras importantíssimas. Diz a Bíblia que olhavam para Pedro e João como quem olha da cabeça aos pés. Mas que homens, que coisa! Pedro percebeu o que é que eles estavam pensando. Diz: varões, espera aí, isso que vocês estão vendo aqui é por Jesus, foi Jesus que fez isso daqui. Ele não trouxe a glória para si, ele deu a glória para o Senhor. Glória seja dada ao nome de Jesus. Me lembro de Paulo e Barnabé estando na cidade de Listra pregando a palavra de Deus. Lá estava um coxo também. Enquanto Paulo está pregando, a multidão vai se ajuntando. Lá estava o coxo, e Paulo pregava, de vez em quando dava uma olhada para o rapaz, e de repente, quando ele olha numa das vezes para o rapaz, viu que ele tinha fé para ser curado. Ele disse: levanta direito sobre os teus pés. E o rapaz saltou, e foi aquela maravilha. E os homens da cidade, presos ao paganismo, começaram a pensar: os deuses desceram do céu, estão aqui entre nós. Há o Júpiter ali, há o Mercúrio ali. Era Paulo e Barnabé. E na crença deles de que Paulo e Barnabé eram deuses, foram pegar touros e grinaldas para prestar um sacrifício para Paulo e Barnabé. E quando Paulo está pregando e viu a multidão chegando com touros, chegando com grinaldas, e o objetivo deles era oferecer um culto a Paulo e a Barnabé pela obra que havia feito, e que na concepção deles Paulo e Barnabé eram deuses, Paulo disse: espera aí, varões, espera um pouco, calma, nós somos homens como vós. Apenas estamos vos anunciando que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez os céus, a terra, o mar e tudo quanto há neles. E com muito custo, Paulo conseguiu impedir que a multidão lhes prestasse sacrifício. Muito cuidado, quando você pregar, Deus coopera com você, salva muitas almas, desviado o voto, enfermos são curados. Cuidado. É aí que o diabo vai chegar no seu ouvido e vai dizer: você ficou importante, viu como você ficou grande, viu como você agora é um grande obreiro nas mãos do Senhor. O dia que o diabo falar isso no seu ouvido, diga: o sangue de Jesus tem poder, porque Deus te deu graça para fazer aquela obra, e a glória não é tua, você foi o instrumento. É Ele quem fez a obra, foi Ele que salvou, foi Ele que curou, foi Ele que convenceu, foi Ele que fez a maravilha. E muitos tomam para si esta honra, e o tempo passa e Deus coloca eles de lado. Não sei o que acontece que Deus não me usa mais, eu não sei o que acontece que ninguém me convida mais. Você ficou na prateleira, porque a glória que você devia ter dado a Deus, você tomou para si. A glória pertence ao Senhor. Muitos caem por causa da soberba, ficam grandes, ficam importantes. Eu agora sou importante, eu agora sou um elemento de grande importância na igreja. Importante é Jesus, glória seja dada ao nome do Senhor. Mas não é somente a soberba não, irmãos.
alguns caem por causa do dinheiro. E no caso do Balaão, ele amou mais o prêmio da injustiça. Ele se candidatou a amaldiçoar o povo de Deus para ganhar dinheiro, o prêmio da injustiça, diz a Bíblia. O dinheiro, irmãos, como diz a palavra de Deus, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Que Deus nos ajude, irmãos, que o dinheiro não segue a nossa vista a ponto de nós sairmos do plano de Deus. Mas não é somente a soberba do dinheiro, mulher. Infelizmente, quantos que têm fracassado por causa de mulher? Por mais que se tenha dito desse púlpito, eu frequento essa escola bíblica do Belém desde 1960, são 36 anos. Quantas e quantas vezes eu vi homens serem usados por Deus para falar sobre isso. No entretanto, se nós pegarmos o boletim reservado da nossa CGADB, vamos encontrar muita gente excluída por pecado contra o corpo, ministro da nossa própria convenção Confradesp. O que é que está acontecendo? Tem muita gente ouvindo e não colocando em prática. Mas eu quero dizer nesta manhã, tome cuidado. A Bíblia diz que aquele de quem o Senhor se irar, cairá na cova preparada pela mulher estranha. Que Deus nos ajude, irmãos, que nós tomemos cuidado, porque eu e você trabalhamos com o povo, e nas nossas igrejas, 60% do povo que está sentado são irmãs, que confia no homem que está na frente. E eu tenho tido a amarga surpresa e decepção de algumas irmãs chegarem para mim e falarem: irmão Valdir, quero conversar com o irmão. Pois não, minha irmã. Irmão, estou com um problema de consciência. Pois não, irmão, estou aqui para orar, ajudar. Mas, irmão, é um caso muito sério, vou falar para o irmão. Fala, irmão. Eu caí assim. Eu digo: ótimo. Mas só que tem uma coisa, irmã, vou ajudar a irmã em oração. A irmã fez bem porque é um desencargo de consciência. Mas a irmã não tem que falar para mim, a irmã tem que falar para o obreiro que está lá. E algumas têm dito: eu não posso. Ele é um homem mulherengo. Um homem mulherengo. Irmãos, que Deus nos ajude. Que Deus, irmãos, unja os nossos olhos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu disse aqui, vou repetir, não sei porquê, porque Deus está me mandando falar aqui nesta manhã. Eu vou falar, glória a Deus. Eu estava pregando num congresso muito grande, não me pergunte aonde. E numa manhã dita missionária, Jesus fez uma grande obra, renovou, batizou muita gente, e lá estava uma pessoa chorando, e chegou para mim e disse: irmão, eu preciso falar com o irmão. Tudo bem, mas tem que ser particular. Vamos aqui atrás do púlpito. Eu fui atrás do púlpito daquela igreja, ele chorando, diz: irmão, Deus falou comigo nesta manhã. Falou, glória a Deus. O que é, irmão? Irmão, eu preciso falar. Eu sou dirigente de congregação, e está acontecendo um negócio feio comigo. O que é? Eu fico sentado no púlpito e fico olhando para as irmãs e fico cobiçando algumas irmãs. Tenho jogado na loteria e tenho feito. Falei: meu Deus, que coisa triste. Mas eu dei glória a Deus porque aquele homem foi sincero e falou tudo. E eu fiquei pensando: será que não tem alguns que estão no púlpito e, não sendo sinceros, estão fazendo a mesma coisa? Mas que Deus nos ajude, meus amados irmãos, para que nós sirvamos a Deus e sirvamos de exemplo para o rebanho, e que as irmãs, as moças, os casais tenham confiança de vir falar comigo, falar com você, até problema íntimo. Porque eu e você fomos constituídos na igreja para zelar pela igreja, cuidar da igreja, orientar a igreja, dar a palavra que a igreja precisa ouvir. Glória a Deus. Balaão amou o prêmio da injustiça, e quando ele amou o prêmio da injustiça, ele começou a desviar, e desviando foi tomando outro rumo, e Deus até quis ajudá-lo. Deus é tão misericordioso que às vezes, ele vendo que nós temos planos diferentes, ele dá até oportunidades. E às vezes nós não entendemos essas intercepções de Deus nos nossos planos. E Balaão monta ali naquela jumenta e diz: eu vou seguir esse caminho. Deus não estava naquele caminho. Quem sabe você tem pensado tomar atitudes e você não orou a Deus.
E portanto, se você não orou, você pode ter problemas no caminho, no meio daquela trajetória do projeto que você estabeleceu. E lá vai o Balaão montado na jumenta, e Deus mandou um anjo, e o anjo se colocou bem no caminho para parar o profeta. Às vezes Deus manda um anjo para parar o nosso projeto, para parar a nossa meta, e nós não entendemos o que é que está acontecendo, por que nada dá certo, por que aquela pessoa furou, por que não deu certo aquele horário, por que o vizinho não correspondeu, por que não chegou aquele dinheiro. É Deus colocando o anjo no meu filho, para aí, não é a minha vontade. E o anjo ficou no caminho, e diz a Bíblia que a jumenta, quando veio, o profeta não viu o anjo, a jumenta viu, e diz a Bíblia que ela se desviou, e o profeta ficou irado e bateu naquela jumenta, e o anjo desapareceu dali, foi mais para frente, e o profeta, não entendendo, reiniciou a jornada, e lá vai o profeta montado na jumenta. E quando a jumenta vai chegando onde estava o anjo, ela foi se desviando, e pegou o pé do profeta, encostou numa parede e imprensou, como a gente diz. E o profeta ficou tão irado e bate novamente na jumenta. O anjo desaparece, não entendeu Deus falando com ele. Aí diz a Bíblia que o anjo se colocou lá na frente, num caminho bem estreito, que o anjo ocupou o caminho todo. E lá vem a jumenta, e o profeta montado, teimoso, não estava entendendo Deus. E quando a jumenta vem vindo, ela olhou de um lado, não dava para ir, do outro não dava para ir. O que ela fez? Ela se agachou. Aí o profeta extravasou com a sua ira e bateu com tanta força na jumenta, e a boca dela se abriu, e por ela Deus repreendeu severamente o profeta. Quantos que às vezes padecem porque nós não estamos entendendo a vontade do Senhor? Quanto que às vezes sofre por estar ao nosso redor porque nós tomamos um caminho que Deus não estava nele, Deus não aprovou. E quando, meus amados irmãos, diz o ditado popular, a cabeça não pensa, o corpo padece. É por isso que diz a Bíblia que um pecador destrói muitas coisas, mas que Deus nos ajude, que Deus nos guarde. O profeta, mesmo repreendido, não entendeu que Deus não estava naquele plano, que Deus não estava naquele caminho, que Deus não estava naquele projeto. E como ele não entendeu e não quis entender, ainda que advertido, lá na frente a Bíblia não diz profeta diz Balaão, a Bíblia diz adivinho Balaão. Ele se tornou um adivinho, até quis amaldiçoar o povo de Deus, se desviou, porque não entendeu a direção de Deus para a sua vida. Eu não sei porque eu estou falando isso aqui nesta manhã. Cada um dos que estão aqui precisa ter a direção de Deus para a vida. Se nós não tivermos a direção de Deus, lá na frente vai dar problema, a coisa não vai funcionar. Glórias ao nome do Senhor. Mas vamos para frente, meus amados irmãos. Estou me lembrando do rei Jeosafá. E quando se fala de Jeosafá, a primeira coisa que vem na mente, um homem de Deus, realmente um homem de Deus, um dos grandes homens de Deus da Bíblia, rei de Judá. Aquele homem, se eu pudesse traçar aqui a biografia resumida daquele homem, ele começou quando assumiu, subindo, servindo a Deus, tirando empecilhos, queimando aquilo que não servia a Deus, tirando todos os obstáculos, tirando os deuses estranhos e fazendo o povo levar a Deus. Ele foi subindo na comunhão com Deus, chegou até no monte, auge da comunhão. Dali a pouco, quando está tudo bom, sabe, vamos chegar ao rei Acabe. Acabe era rei de Israel, um homem ímpio. E mais ímpio é porque a mulher dele era pior do que ele e o incitava a fazer o mal. E novamente, irmãos, quando ele se misturou, ele vai descendo na comunhão com Deus, porque misturou-se com um homem ímpio. Dali a pouco Deus chacoalha ele, fala com ele, ele busca o Senhor, se renova, e ele começa a subir novamente, chega no auge da comunhão com Deus. Quando está bem no auge, ele diz: eu vou agora fazer uma sociedade com Acasias. Acasias nessas alturas era o substituto do rei Acabe, e era rei lá em Israel. E nessa sociedade, sabe uma coisa, Acasias? Nós agora vamos achar muito ouro,
Nós agora vamos fazer um projeto. Nós vamos construir muitos navios. E vamos sair daqui de Elate, aqui de Ezion-Geber, que era o porto ali no Golfo de Acaba, que fica bem lá no Mar Vermelho, quase adentrando a terra de Israel, bem ao sul. Nós vamos construir navio e vamos levar os navios lá em Ofir, e vamos trazer muito ouro, muito ouro. E começou a construção. Os engenheiros começam a construir os navios. E lá o casco está pronto, estão colocando o mastro, já estão preparando a vela, e muitos são os navios, e os obreiros, os trabalhadores, um com martelo aqui, um com serrote lá. É um plano, é um plano. Só que Deus não estava nem um pouco naquele plano. E de repente, a Bíblia não dá detalhes. A Bíblia diz lá no 2º livro de Crônicas, que Deus quebrou os seus navios. Se você está fazendo algum navio, se você tem algum plano que não está no centro da vontade de Deus, meu irmão, ali na frente o navio vai quebrar, o navio vai afundar, vai ser grande o prejuízo, e esse plano vai cair por terra, porque Deus é o Senhor, Ele é o pastor da igreja, Ele quer que tudo seja feito dentro da sua vontade. A Bíblia não diz o que aconteceu. Quem sabe o que aconteceu com aqueles navios, mais ou menos deva ter sido como aconteceu com a chamada Invencível Armada da Espanha, nos dias da Rainha Vitória, lá da Inglaterra, quando a Inglaterra quase que na sua totalidade serviam a Deus, inclusive a própria rainha. E a Espanha saiu com a Invencível Armada, muitos navios para atacar a Inglaterra. E quando a notícia chegou na Inglaterra, a Rainha Vitória convocou a nação para que orassem a Deus, e começaram a orar. E quando a Invencível, era chamada Invencível Armada, estava se aproximando da Inglaterra, diz a história, houve um temporal, e o mar começou a se levantar, e navio começou a bater contra navio, e afundaram. Acabou a Invencível Armada. E quem sabe o que aconteceu com os navios de Josafá? Foi assim: afundaram porque Deus não estava naquele negócio. Quando Deus não está no negócio, o navio vai afundar. Aquele plano que você armou e não está na vontade de Deus, esteja certo que mais cedo ou mais tarde ele vai afundar, porque Deus tem outro plano para a sua vida. Deus tem um outro negócio com você. O negócio de Deus com a sua vida não é aquele. Meu amado irmão, antes que Deus sopre o vento e afunde o teu barco, acorde nesta manhã. Glória a Deus. Churabacanda. Glória a Deus. Muitos são os propósitos do homem, mas só o propósito do Senhor que vai permanecer. Israel vinha andando pelo deserto em demanda a Canaã. Murmurou uma vez, murmurou duas, murmurou três, murmurou 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estava em Cades Barneia. Quem olha no mapa, Cades Barneia está no sul de Berseba, que dali, se fazer um cálculo até a cidade de Jerusalém, deve dar coisa de mais ou menos 80, não chega a 100 quilômetros. Portanto, já estavam chegando na terra. Só que quando murmuraram 10 vezes, Deus disse: pode voltar, pode voltar. Essa geração não vai entrar na terra, pode voltar. A Bíblia diz que Deus falou assim. Mas alguns dizem: não, agora nós vamos levantar a gente, vamos, nós vamos agora invadir, vamos chegar na terra, vamos conquistar a terra. E saiu um exército muito grande. Só que quando saiu o exército inimigo, saiu lá de cima, atacou, feriu, matou muita gente, e eles tiveram, os que sobreviveram tiveram que voltar, ingressar o povo do qual haviam saído, e aquele povo, irmãos, ficou muitos e muitos anos rodeando uma montanha chamada montanha de Seir. Se tivesse aqui o mapa, mais ou menos é assim: saíram aqui do Egito, passaram pelo Mar Vermelho, foram até o sul, que é a península do Sinai, estavam subindo, quase chegando. Deus disse: pode voltar. E deram o voto e quase que saíram no mesmo lugar. E durante aquela trajetória demorou mais de 37 anos. Por quê?
Deus não estava naquele outro negócio. Meus amados irmãos, se eles tivessem estado no plano de Deus, não tivessem desobedecido, eles já tinham chegado na terra. Mas Deus os fez voltar, atrasou em muitos anos aquela jornada. Quando nós fazemos planos que não estão na vontade de Deus, atrasa muita coisa. Nós perdemos muitos anos. Você não percebeu quanto tempo você já tem perdido na sua vida? Você não tem percebido que você está, meu Deus, eu estou marcando passo. Talvez você esteve com um caminho fora da vontade do Senhor, e agora Deus está te fazendo dar volta. Mas ainda assim glorifica a Deus, porque o caminho pelo qual Deus está te levando é para chegar em Canaã. Só que atrasou tudo. Ora baixaia. Deixa Deus dirigir o teu plano. Estou me lembrando de um homem de Deus, um homem que tinha comunhão com Deus. Quem? O apóstolo Paulo. Quem pode duvidar que Paulo era um homem de Deus? Um homem de Deus, irmãos, em todos os sentidos, a ponto, irmãos, de ter sido arrebatado até o terceiro céu e ter ouvido palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Paulo foi arrebatado, ouviu tanta coisa que ele não encontrou jeito de transmitir, quando voltou após o arrebatamento, de transmitir aos que lá estavam o que é que, de tudo que lá tinha, de tudo que ele tinha ouvido. Ele apenas concluiu com uma única palavra, que é uma profundidade tão grande que não dá para a gente medir a sua profundidade. Ele diz: as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o temem. No entretanto, esse homem de Deus um dia fez um plano próprio. Como plano próprio? Ele estava na segunda viagem missionária, e ele já estava passando ali, já a região quase que nós chamamos hoje da Ásia, a Ásia Menor. Não tinha chegado ainda na Ásia. E ele pensou: o Senhor disse que é para pregar em todo o mundo, e disse: ide por todo o mundo. Eu estou aqui mesmo. Eu vou dar uma chegada até o norte, eu vou lá na Bitínia, e eu vou pregar na Bitínia. Não era uma coisa boa? Não era para pregar? Era. Não era ir para todo mundo? Era. O fato dele desejar ir para a Bitínia não era uma coisa boa? Era. Mas era plano de Deus? Não. E eu parece que vejo Paulo: nós vamos para a Bitínia, vamos arrumar as coisas, vamos sair, pessoal, é para a Bitínia, é para o norte. Quando ele está para sair, diz a Bíblia, o Espírito de Jesus lhe impediu. Mas como? Impediu? Não deu certo. Quem sabe, irmãos, não deu certo o transporte que iria levá-lo. Quem sabe faltou recurso. Quem sabe alguém ficou doente. Furou, como diz a nossa linguagem. Porque Deus não estava naquele negócio. O plano era bom? Era. Não tinha algo que parecia ser vontade de Deus? Tinha. Mas não era vontade de Deus. E quando não é vontade de Deus, não vai dar certo. Deus não aprova, Deus não coopera, as portas ficam fechadas, nada funciona. E Paulo, quando viu que não funcionou, tá bom, então não é Bitínia, é Ásia. Eu estou aqui, é só andar mais ou menos 200 quilômetros, não mais que 300, por terra, eu chego na Ásia. Estou aqui mesmo, e vou para a Ásia. E lá está Paulo novamente, arrumando as malas. Pessoal, não é mais Bitínia não, agora é Ásia. O nosso projeto é Ásia, a nossa meta é Ásia. Vamos para lá. E quando ele está se preparando, vamos sair, diz a Bíblia, o Senhor impediu. Mas que coisa, Deus impediu um homem que queria pregar a sua palavra, num lugar onde ainda não tinha ninguém pregando. Não era vontade de Deus. E diz a Bíblia que Deus impediu. Aí Paulo acordou. Às vezes, irmãos, a gente precisa apanhar uma vez,
apanhar 2 vezes, alguns apanham 4, 5 ou mais vezes para acordar. Será? Agora eu vou buscar a Deus, agora eu vou orar a Deus, porque eu estava pensando na minha cabeça, eu estava fazendo meus planos, eu estava imaginando dentro de minha própria mente. Agora eu vou buscar a Deus. E Paulo começou a buscar a Deus. E quando ele está orando, buscando a vontade de Deus, o propósito de Deus, Deus lhe deu uma visão, e na visão apareceu um varão com trajes lá da Grécia, da Macedônia, e dizia: passa Macedônia, ajuda-nos, ajuda-nos. Ele entendeu, irmãos, que tinha que ir, não era para a Bitínia. Ele entendeu que tinha que ir, não é para a Ásia, embora na terceira viagem missionária ele foi para a Ásia. Não era tempo. A Bíblia diz que para todo propósito debaixo do céu há um tempo e modo. Se você fazer no modo e for fora de tempo, não vai funcionar. Se você fazer dentro do tempo, fora do modo, não vai funcionar. Tempo e modo, tempo e modo. Glória a Deus. Não era tempo dele entrar na Ásia, não era tempo dele avançar. E às vezes nós queremos avançar o sinal de Deus está vermelho, e nós queremos passar com o farol mesmo vermelho. Mas se você passar o farol vermelho, você vai ter surpresa desagradável. Espere o farol ficar verde, espere Deus dizer: vá! Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. E Paulo, irmãos, partiu para chegar na Macedônia. E ali, meus amados irmãos, ele começa a evangelizar a Lídia, vendedora de púrpura. Ela creu, a igreja começou na sua casa. Dali foi invadindo aquilo que nós chamamos hoje a Europa. Invadiu toda a Europa. Dali, posteriormente, foi levado o evangelho até a América do Norte, foi levado até os países nórdicos, a Suécia, a Finlândia, a Noruega, e de lá veio para o Brasil. E é por isso que nós estamos aqui dando aleluias e glórias ao nome de Jesus. Irmãos, ele era um homem de Deus, mas os planos não eram de Deus. Mas vamos ver um outro homem, que aliás é o único homem na Bíblia que taxativamente, textualmente, Deus diz: achei a Davi, homem segundo o meu coração, e com meu santo óleo eu o ungi. O único homem que Deus diz: achei, e é segundo o meu coração. Então, quando a Bíblia diz que um homem era segundo o coração de Deus, não precisa dizer mais nada, Deus já disse. Porque quando Deus dá testemunho, irmãos, o porquê importante na vida do homem, principalmente do obreiro, não é aquilo que os outros dizem, mas o que é que Deus diz. Porque às vezes os outros estão dizendo uma coisa e Deus está dizendo outra. Irmãos, com relação a Jesus, quando Jesus estava aqui na terra no seu ministério, os irmãos já leram na Bíblia o que é que falavam de Jesus ao povo? Um dizia: ele é comilão. Outro diz: ele é beberrão. Teve outro que diz: ele é amigo de publicanos. Outro diz: ele é amigo de pecadores. E o mais atrevido diz: ele é endemoniado, ele expulsa demônio pelo príncipe dos demônios. Mas enquanto um fala uma coisa aqui, outro fala lá, outro fala outra ali, o pai dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouvi todo. Importante a opinião de Deus. Meus amados irmãos, nós podemos nos lembrar de Jó. Que homem, aliás, diz a Bíblia que não havia na terra homem semelhante a ele. Deus disse: não há na terra homem semelhante a Jó. É Deus quem disse. No entretanto, meus amados irmãos, quando ele teve aquela provação, que era uma enfermidade que vinha da cabeça até a planta dos pés, aqueles amigos, entre aspas, quando vinham visitá-lo lá nas entrelinhas daquela palestra que mantinham com ele, e queriam sugerir que ele estaria naquela situação porque ele teria pecado contra Deus. E quando os amigos estão pensando, sugerindo, imaginando, Deus estava dizendo para Satanás: da onde tu vieste? Eu vim de rodear a terra e passear por ela. Viste lá o meu servo Jó? Viste como ele é um homem sincero, um homem reto, um homem fiel, um homem que desvia do mal? Ora, os amigos dizendo uma coisa e Deus dizendo outra.
Meus amados irmãos, o importante é o que é que Deus está dizendo a nosso respeito, glórias a Deus. E Deus disse: Davi, ele é um homem segundo o meu coração. No entretanto, meus amados irmãos, esse homem, Davi, numa comunhão muito grande que ele tinha com Deus, determinado dia, Deus lhe deu um projeto. Deu. O que Deus deu para ele? Uma planta. Que planta? Para construir um templo. Deus deu para Davi. Davi disse: ele me deu o risco, que na linguagem atualizada seria a planta, que tamanho, que dimensão, que área, onde põe o que, onde distribui as coisas. Foi uma revelação. E Davi disse: pronto, Deus me deu a planta, é para mim fazer. E um dia, naquele tempo, consultava-se profeta. E havia ali o profeta oficial dos dias de Davi, chamava-se Natã. Natã era um grande homem de Deus, um homem muito sincero, um profeta de Deus. E como naquela época se consultava profeta, o que não se faz hoje, porque hoje é um tal de consultar profeta, é um tal de reveladores, tudo quanto é canto por aí, e muita gente consultando profeta, e muita gente, como diz aí, entrando num barco furado, porque Deus não estava naquele negócio. Meus irmãos, e como naquele tempo o profeta era quase que um mediador, coisa que hoje Jesus é o mediador. E Davi chegou para Natã e disse: Natã, tu tens uma palavra de Deus para mim? Tenho. E qual é? Faça tudo que está no teu coração, teu plano, tudo que está aí, Davi. Davi se alegrou: pronto, Deus me deu a planta, eu vou pôr o plano em execução, pronto, eu vou fazer. E eu parece que vejo Davi saindo alegre, como que dizendo: vou organizar as comissões, vou chamar agora o pessoal e vamos montar, vamos cumprir o nosso plano, vamos construir o templo. E era uma coisa boa, irmão. Sabe por quê? A arca do Senhor, desde que havia sido capturada lá pelos filisteus e deu problema para eles, como os irmãos se lembram, aquela arca não tinha lugar certo. Ora parou na casa do Obed-edom, ora parou na casa do outro lá em Bet-Semes. A arca não tinha lugar certo, o povo não tinha lugar onde congregar. E Davi dizia: vou fazer o templo, ponho a arca lá dentro, o povo vem, vamos todos adorar a Deus no mesmo lugar. Não é um plano bom? Não é uma coisa boa? Do ponto de vista humano, não era uma coisa simplesmente correta? Era. E o profeta, o que diz? Faça tudo o que está no teu coração. Pronto. E ele, parece que eu vejo ele saindo alegre. Quando ele está andando, Deus disse: Natã, pois não, chama Davi aí, ele está indo embora. Davi, vem cá. E Deus disse que Natã dissesse a seguinte palavra: você não vai fazer casa para mim, não. Você é um homem que derramou muito sangue. O teu filho, que ainda vai nascer, que vai sair das tuas entranhas, é ele que vai fazer casa para mim, você não. Meus amados irmãos, o plano não era bom? Não tinha alguém lá com o nome de profeta dizendo que era bom? E Deus não estava naquele negócio. Irmãos, nós precisamos estar na direção do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Profecia, irmãos, é uma coisa maravilhosa. E oxalá nós tivéssemos muito mais irmãos e irmãs que tivessem o dom de profecia, mas o dom de profecia, porque existe muita mistificação. E para saber se é mistificação ou não, o recurso está aqui na minha e na sua mão, chama-se Bíblia. Existe, entre outras maneiras, 4 maneiras de julgar se uma profecia é de Deus ou se não é de Deus. Como? Primeiro, a Bíblia. Aqui está a Bíblia. Esse livro aqui, meus irmãos, está contida a vontade de Deus. Esse livro não precisa acrescentar e nem tirar. E ai de quem fizer. Porque está escrito no livro do Apocalipse: aquele que tirar ou acrescentar qualquer coisa do livro desta profecia, eu farei vir sobre ele as pragas que neste livro estão escritas. Tem uma profecia? Tem. Devemos ouvir. A Bíblia diz assim: fale 2 ou 3 profetas e todos creiam. Não.
fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Julgar é como? Pela Bíblia. Esse livro aqui, irmãos, serve de pedra de toque. Como examinar de acordo com a Bíblia? Eu quero dar aqui uma ilustração, que é muito simples. Uma profecia. Vem na igreja, ouvidos atentos, para poder julgar. Como? Primeiro, com a Bíblia. Vê se está de acordo com a palavra do Senhor. Num culto, um exemplo muito rudimentar. Foi num culto que houve lá uma profecia entre aspas. Meus servos, eu estou no meio de vós. E começou. E lá numa determinada altura, a profecia dizia assim: lembrai-vos daqueles 155 grandes peixes que os meus servos apanharam. E lá foi a profecia. E o irmão conhecia a Bíblia. Aí ele folheou lá em João capítulo 21, disse não, é 153. Falou 155 lá, aqui fala 153. O que está correto? O que ele está falando ou o que está escrito? Será que o escrito que está falando lá é o mesmo que inspirou aqui? Porque se é o mesmo, não pode haver contradição. Examine pela palavra do Senhor, glória a Deus. Segundo, examine pela vida de quem falou. Houve uma profecia? Houve. O que Deus falou? Falou isso. Escuta, quem foi que Deus usou, hein? Ah, foi o irmão tá, irmã tá. Ih, deixa para lá. A vida dela é toda confusa, é toda atrapalhada, deixa para lá. Porque Deus só usa vasos limpos, glória seja dada ao nome do Senhor. Terceiro, a consciência espiritual da igreja. Irmãos, nós somos o corpo de Cristo, e a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Quando é Cristo o Senhor falando, eu, você, membros do corpo, captamos, entendemos, há uma sintonia. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito. A consciência da igreja entra em ação e nós entendemos que é Deus que está falando, porque Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas não seguem a voz de estranho. Consciência espiritual. Eu estava num culto de vigília, dirigindo aquela vigília, e de vez em quando dava um mandado para ver se tudo estava em ordem, dentro e fora do templo. E tinha uma pessoa assim, logo, quase no primeiro banco. E quando eu passava, aquela pessoa estava falando línguas. Um negócio esquisito. Parece que não entrava, não batia, não encaixava uma coisa com a outra. O meu espírito parece que não podia aceitar aquilo. Eu não entendia muito bem, e lá foi a vigília. Mas, irmãos, que vigília terrível. Olha, irmãos, já era mais ou menos umas 2 ou quase 3 horas da madrugada. E, irmãos, parece que tinha caído um peso tão grande na igreja. Parece que os irmãos estavam dormindo no banco. Eu passava, vi o irmão quase cochilando. Meu Deus, e eu quase que dormia também. Um peso. Aí, quando fizemos o intervalo, disse: irmãos, alguma coisa está errada aqui, não é possível. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos clamar. Eu não vim aqui para pedir sono, e nem os irmãos, viemos aqui para buscar a Deus. E ficamos de pé, e começamos a orar, irmão, com muita dificuldade. Parece que está tudo fechado, e fomos orando, e parece que foi dando uma abertura, parece que foi abrindo, e abriu, irmão. Abrir quer dizer, a gente sente aquela vibração, aquela alegria, aquele gozo. E quando abriu, irmãos, o Senhor começou a visitar a igreja, e eu senti uma alegria muito grande, e comecei a falar em línguas, e comecei a falar uma língua que eu não entendo qual é, que está incluído dentro do dom de variedade de línguas. E quando eu comecei a falar, uma irmã assim, onde fica o coral, ela começou a dar a interpretação, e a coisa era feia, irmãos. Eu falava, mas eu fazia gesto assim, eu mexia com o braço, sentia um negócio dentro de mim, parece que a minha mão era comandada, e a profecia era assim: o que é que tu estás fazendo aqui? O teu lugar não é aqui. Saia, vá para as profundezas das trevas. E houve um barulho na igreja. Banco começou, irmãos, a fazer aquele barulho de banco, barulho de cadeira, e ninguém viu nada, e o homem desapareceu.
Irmãos, depois daquele momento, irmãos, o céu se abriu, Jesus visitou a igreja. Irmãos, a consciência espiritual da igreja. Mas, meus amados irmãos, cumprimento. Nesta noite eu vou batizar muitos com o Espírito Santo. Terminou o culto e ninguém foi. Não foi Deus quem falou, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. E Davi tinha um plano muito bom, mas não era a vontade de Deus. E também o profeta Natã tinha um plano e não era a vontade de Deus. Muitos são os propósitos do homem, mas somente a vontade de Deus é que vai permanecer. Mas deixa-me terminar. Esse mesmo Davi, meus irmãos, um dia ele estava no palácio e chegou um mensageiro a toda pressa dizendo: majestade, nós estamos com um problema. Qual é o problema? Majestade, tem um exército de filisteus muito bem armados que estão marchando em nossa direção. Ele vem para nos atacar. Ora, irmãos, Davi era homem de guerra. Davi tinha os seus valentes. Era somente Davi estralar a mão. Atenção, valentes de Davi, vamos enfrentar essa gente aí, vamos acabar com esses filisteus. Não, irmãos, ele foi orar para saber qual era a vontade de Deus. Senhor, teu exército filisteu vem aí, vem marchando em nossa direção. Nós podemos sair daqui e atacar essa gente? E a voz de comando que deve prevalecer na minha e na sua vida, que é de Deus, lá de cima deu ordem: pode! Ele não foi correndo não, ele ainda parou para na presença de Deus perguntar: e o Senhor vai dar vitória? E a voz lá em cima diz: eu serei convosco. Pessoal, Deus deu sinal verde, vamos lá. E irmãos, em pouco tempo acabou com aquela gente. Quando ele vem retornando para o palácio vitorioso, lá vem um outro mensageiro montado no seu animal a toda velocidade: majestade, majestade, estamos com um problema. Qual é o problema? Majestade, é um exército de filisteus muito bem armado, vem marchando em nossa direção. Já acabei com ele. Não, majestade, é outro. Está bem lá atrás, muito distante daqui, mas está marchando em nossa direção. Irmão, Davi estava com a mão na massa. Era só dizer: pessoal, volte, meia volta, vamos acabar com essa gente também. Mas, meus irmãos, ele não fez nada disso. Ele foi perguntar a Deus, porque a vitória que Deus deu ontem talvez não seja a maneira que Deus vai dar vitória hoje. Senhor, agora é outro, não é mais aquele. Senhor, nós podemos sair e atacar esta gente. A voz de comando disse: não. Do ponto de vista humano, Davi devia ir, mas do ponto de vista de Deus, não. E às vezes Deus fala: não. Mas Senhor, eu quero ir. Não. Mas Senhor, é hora. Não. Mas me convidaram. Não. Mas já está tudo preparado, a igreja está me esperando. Não, não é tempo, espere. Ora, machurianda. E Davi não fica, porque Deus disse não. Deus às vezes fala não. Deus falou não para o seu próprio filho Jesus, que no Getsêmani orava suando gotas de sangue: Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Não. Segunda oração, não. Ele não falou não, mas o silêncio, e pelo silêncio Deus estava dizendo: não. Meu filho, sem derramamento de sangue não haver remissão de pecados. Meu filho, como que a minha igreja vai ser edificada? Meu filho, como que os homens vão ser resgatados das trevas? Depende do teu sangue, meu filho. Não. Para Paulo, Deus disse não. Tira de mim esse espinho, Senhor. Não. Senhor, está me incomodando, não estou mais aguentando. Não. Tira, Senhor. Eu não vou tirar. Olha, Paulo, sabe uma coisa? Se eu tirar esse espinho, você vai parecer que é muito grande, você vai se gloriar. Olha, você vai ficar com o espinho mesmo, viu? Porque quando você estiver fraco como você está, então você vai ser forte. A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo diz: eu estava pensando diferente, mas Deus agora me disse qual é o propósito dele. Sabe uma coisa, Senhor? De hoje em diante eu vou gloriar agora nas minhas fraquezas, porque enquanto eu estiver fraco, então eu vou ser forte. Glória ao nome do Senhor. E quando Deus disse não, Davi disse: mas Senhor, não. Davi, dá a volta por detrás. Deus agora está comandando. Eu sempre vou de frente. Peguei o leão e o urso pela barba, fui de frente.
acabei com tanto exército, eu fui de frente. Agora Deus disse: dá a volta por detrás. E daí? Ele está lá em cima, ele sabe de tudo. Davi deu a volta, ficou bem de trás. Pronto, agora pego de surpresa. Eu vou atacar. Não, mas deixa eu fazer uma oração antes. Senhor, nós podemos atacar agora? Não. Mas Senhor, está tudo preparado, é só chegar lá, acabar com ele. Não. Mas já eu tenho o terreno, já está tudo certinho, o convite está pronto, já mandaram até o dinheiro para a passagem. Não. Espere o sinal de Deus, glória seja dada ao nome de Jesus. E meus amados irmãos, quando Deus disse não, também Deus disse: Davi, levante a cabeça, porque você fica olhando para baixo, Davi, você fica pensando somente em planos humanos, você fica pensando da tua cabeça. Levante a cabeça para cima. Ah, pronto, agora sim, Davi, agora você levantou a cabeça. Agora você está vendo um pé de amoreira, está vendo? É um pé de amoreira, você está bem debaixo dele. E fica olhando para cima, viu, Davi? Não para baixo. Fica olhando aí para a copa da amoreira, porque vai haver um ruído, vai ter um vento, vai balançar lá em cima. E quando balançar lá em cima, você pode ir, que eu já fui na tua frente. E nada de balançar, irmão. Espera nada. Espera. E os filisteus marchando em direção a Jerusalém para atacar o povo. E os soldados chegavam para Davi: como é? Nós não vamos atacar, Davi? Não, temos que olhar para cima e olhar para a copa da amoreira, porque Deus vai dar o sinal verde quando que a gente tem que atacar. Mas Davi, e minha esposa? E o meu filho? E meu pai velhinho que está lá? Porque aqui, olha, Davi, estão os homens, estão os soldados lá, estão mulheres, velhos e crianças, eles estão indefesos. É só quando balançar, Deus vai dar o sinal. Aí meu Davi, como é, a gente não vai? É só quando balançar lá em cima. Deus sabe o momento certo. É com ele. Ele disse para esperar. Vamos esperar até que ele dê o sinal. Mas Davi, não, vamos ficar todo mundo, ninguém sai daqui. Dali a pouco, irmãos, lá vem o sinal. Balança a copa da amoreira. Davi, pessoal, agora sim, sinal ficou verde, vamos. E quando foram, Deus já tinha ido na frente e a vitória foi extraordinária. Irmãos, espere o sinal de Deus na sua vida. Espere Deus dar direção. Espere Deus de meu filho, agora você pode ir, que eu já abri a porta, eu fui na tua frente, eu vou te dar a vitória, e você vai somente glorificar o meu nome lá. Muitos são os propósitos do homem, diz a Bíblia, mas somente o conselho do Senhor prevalecerá. Termino resumindo. Meu irmão, não construa o seu barco, o seu plano, fora da direção de Deus, que ele vai afundar. Espere Deus dar a direção certa. Espere o momento. Por que você não espera mais um pouco? Por que você veio para esta reunião já pensando em planos tão diferentes? Quando Deus tem um plano tão glorioso, Ele está apenas te provando, Ele está esperando que você entre em comunhão com Ele, porque Ele quer revelar o plano maravilhoso e glorioso que Ele tem para a sua vida. E nesta manhã Ele diz: meu filho, espere mais um pouco. Ora machurianda. Muitos são os propósitos do coração do homem, mas só o conselho do Senhor vai prevalecer. Amém. Aleluia. Glória a Jesus.